Você já se sentiu esmagado pela culpa de ver pornografia? Se essa é a sua situação, nessa live aqui você vai descobrir como arrancar esse peso das suas costas. Sejam muito bem-vindos à live 034 da Jornada Livre da Pornografia, que é o Miguel, da Jornada Livre da Pornografia, do Ministério Mal Que Eu Não Quero. Sejam todos bem-vindos para começo de conversa. Se você se sente culpado por ver pornografia, eu preciso que você entenda que você não está sozinho, tá? Você não está sozinho nessa, isso não é uma exclusividade sua. Na verdade, esse é o sentimento predominante. A grande maioria das pessoas que tem essa luta contra a pornografia vai identificar que o sentimento principal é a culpa. Quando eu estava concluindo a minha graduação em teologia, eu fiz uma pesquisa que se tornou a maior pesquisa já realizada aqui no Brasil. Inclusive, a gente tem um relatório completo dela, é a pesquisa Hábitos no Consumo de Pornografia, onde a gente tem um panorama geral sobre o consumo de pornografia aqui no Brasil. Foram 400 pessoas entrevistadas, quase 10 mil itens analisados. Então, a gente traçou esse panorama sobre como que os brasileiros lidam com a questão da pornografia. E aí, uma das perguntas chave era a seguinte: como que você se sente após ver pornografia? Como você se sente após ver pornografia? Com qual sentimento você se identifica? E a maioria das pessoas, 52,67%, mais da metade das pessoas disseram que se identificam com o sentimento de culpa. Culpa. A pessoa se sente culpada. Se sente culpada depois de ver pornografia. Então você vê, a pornografia promete para você prazer, né? Ela promete para você alívio, ela promete para você alegria. Só que logo depois de você ter aquele momento, aquele ápice que a pornografia proporciona para você, que é passageiro, ela vai e deixa você com um amargo na boca, o amargo da culpa, o amargo daquele sentimento de, cara, por que eu fiz isso de novo? Então nessa live de hoje, nós vamos trabalhar aqui em 3 pontos. Primeiro, a gente vai definir claramente o que é essa culpa. Segundo, a gente vai ver quais são as formas erradas de lidar com a culpa, como que você muitas vezes tenta lidar com essa culpa, mas não adianta, não funciona. E terceiro, a gente vai entender qual que é o caminho, o único caminho para se livrar verdadeiramente da culpa, ok? Então vamos lá. Primeiro, o que é a culpa? O que é esse sentimento, essa questão da culpa? Culpa, se a gente for olhar de uma forma bem clara por definição, a culpa tem um contexto um pouco jurídico, por assim dizer, né? Aquela coisa num júri, quando uma pessoa vai ser julgada por alguma coisa que aconteceu, um crime que a pessoa cometeu, ela vai ser declarada se ela é culpada ou se ela é inocente, né? Então a culpa tem a ver com essa questão de algo ter sido feito, de algum crime ter sido cometido, de algo errado ter sido realizado. E quem realizou aquele ato é declarado culpado, é declarado responsável por aquele crime, por aquilo que aconteceu de errado. Isso é a culpa. É você encontrar o responsável, o culpado por aquela situação errada que aconteceu. No contexto da pornografia, a gente vai entender que a culpa, essa realidade da culpa vai ter muita proximidade com essa ideia de um crime. Por quê? A gente precisa entender que quando uma pessoa vê pornografia, existe ali um crime, existem vários crimes sendo cometidos. Primeiro, um crime, a pornografia é um crime contra o seu relacionamento com Deus. Por quê? Nós temos um Deus que nos criou. Ele nos deu a vida, ele nos deu tudo que nos dá prazer, desde os nossos neurotransmissores, as partes do nosso cérebro que nos permitem sentir prazer, até as nossas terminações nervosas no nosso corpo, que nos permitem ter acesso, ver, sentir cheiros, ter sensações que nos tragam prazer. Deus criou o prazer e, no entanto, a gente destruiu, a gente distorceu. A gente acabou com o prazer. Quando a gente tirou o prazer daquilo que é bom e a gente colocou esse prazer atrelado a algo que é mal, por meio, inclusive, da pornografia. A pornografia é uma das formas, uma das grandes distorções do que é o prazer. Então,
a gente acaba cometendo um crime contra a criação de Deus. Deus nos criou para termos prazer. No entanto, nós distorcemos essa realidade por meio da pornografia e assim cometemos um crime contra Deus. Além disso, a pornografia é um crime contra os relacionamentos. Existe uma pesquisa que foi realizada lá nos Estados Unidos que mostrou que 56% dos casos de divórcio têm relação com o consumo de pornografia por parte de um dos cônjuges. Ou seja, pornografia é um crime contra os relacionamentos. Pornografia causa isolamento. Pornografia faz com que você tenha vergonha das pessoas, faz com que você vista máscaras e não seja você mesmo. Pornografia é um crime contra os relacionamentos. Em terceiro lugar, pornografia é um crime contra você mesmo. É um crime contra Deus, contra o próximo, é um crime contra você mesmo também. Por quê? Porque pornografia gera procrastinação, gera baixa produtividade, falta de foco. Pornografia tira você da capacidade que você poderia ter de realizar na sua profissão, nos seus estudos, numa igreja local, no ministério. Pornografia rouba de você os seus propósitos. Pornografia acaba com a sua vida sexual. Pornografia gera sentimentos destrutivos. Pornografia é um crime contra si mesmo. Contra o seu cérebro, contra o seu coração, contra a sua própria existência. E em quarto lugar, pornografia é um crime contra as pessoas que estão lá atrás das telas, na indústria pornográfica. Porque muitas delas estão lá sendo escravizadas de forma muito literal, inclusive crianças e adolescentes. Por isso, a gente precisa entender que pornografia é um crime. Pornografia é de muitas maneiras um crime. E quando nós consumimos pornografia, nós estamos sendo declarados culpados por esse crime. Esses crimes contra Deus, contra o nosso próximo, contra nós mesmos. Pornografia é um crime do qual quem consome esse tipo de conteúdo é declarado culpado. E aí, junto dessa realidade da culpa, a gente constata a culpa. Junto dessa realidade, aí surge o sentimento de culpa. Não para por aí. O ato da culpa gera um sentimento de culpa. E o que é esse sentimento de culpa? É aquele peso de você reconhecer que errou, de você entender que você é o culpado e de você se ver na impossibilidade de voltar atrás. Você não consegue reparar os erros, você não consegue voltar atrás, você não consegue desver o que você já viu, despraticar o que você já praticou. Você não consegue fazer isso. E por isso a gente sente a culpa, a gente sente aquele peso. Que droga, por que que eu vi pornografia de novo? Por que que eu fiquei cometendo isso aqui, esse pecado de novo? Eu prometi para Deus que eu não ia fazer, eu me comprometi comigo mesmo. Mas eu caí. E aí eu me sinto culpado, porque eu não consigo voltar atrás. Então a culpa é esse ato, esse delito, esse crime que é realizado e que gera em nós esse sentimento de tristeza, de você não poder voltar atrás. Tudo isso tem a ver com a culpa. Muito bem, agora que a gente entendeu um pouco melhor o que é essa culpa, o que tem a ver a culpa com o ato da pornografia, a gente precisa entender como que a gente pode se livrar dessa culpa. Porque a culpa, ela pode ter duas funções. Ela pode, por um lado, ser boa. A culpa pode ser boa. Escuta isso aqui, grave isso aqui no seu coração. A culpa, por um lado, pode sim ser boa. Por quê? A culpa mostra para nós que ainda existe sensibilidade em nós. Que ainda existe em nós uma disposição de fazer diferente. Se a gente não sente culpa, isso significa que a gente está se sentindo indiferente com relação ao crime que foi praticado. De repente a gente não está nem mais considerando que é ruim ver pornografia. E se você não se sente culpado, a tendência é que você vai continuar nesse caminho. O que vai tirar você da pornografia se você não sente a culpa de ver pornografia? Então, por um lado, sentir a culpa por ver pornografia tem esse fator positivo. Mas por outro, ela pode ser muito negativa, por quê? Quando a culpa ela não é resolvida,
ela vai gerar em nós um peso muito grande, um peso incarregável e que muitas pessoas ainda estão carregando desnecessariamente. Talvez você esteja chegando agora, ouvindo esse conteúdo, assistindo esse conteúdo aqui, e você precisa entender isso aqui. A pornografia gera em nós essa culpa, porque ela é pecado, porque ela é um crime. Mas nós precisamos nos livrar desse peso dessa culpa para podermos caminhar na luta contra a pornografia. Se a gente não se livrar desse peso, fica muito difícil a gente se levantar e voltar a caminhar. E o que acontece? Grande parte das pessoas está carregando esse peso de culpa desnecessariamente. Você não precisa continuar carregando esse peso. A gente tem como resolver. E existe um lugar para você resolver. Eu vou falar para você já qual é. Primeiro, a gente vai entender quais são os erros que as pessoas cometem. O que as pessoas fazem de errado? Você se sente nessa culpa, você pensa assim, meu Deus do céu, eu preciso resolver esse problema. E aí você tenta dar um jeito. Eu preciso dar um jeito nesse sentimento. Como é que eu faço? Aí existem 3 grandes erros que as pessoas cometem. 3 grandes erros. O primeiro deles, o primeiro jeito errado de lidar com a culpa de ver pornografia é minimizar ou relativizar o crime. Minimizar. Você não considera que é um crime a pornografia. Você pensa assim, não, peraí, cara, é só um conteúdo ali, é só um videozinho, é só uma imagenzinha. Qual que é o problema disso? Aí tem algumas pessoas que vão falar, não, tudo bem, eu até entendo a questão da indústria pornográfica lá, que tem exploração e tal, mas assim, o tipo de conteúdo que eu vejo não é assim, o tipo de conteúdo é mais leve que eu vejo, sabe? Ele não tem muito problema, são as próprias atrizes se expondo, elas estão ganhando dinheiro, então não está ferindo ninguém. Você começa a minimizar, você começa a relativizar o pecado, a relativizar o crime da pornografia. Você começa a pensar assim que não é só uma imagem, não tem nada demais. Ou então algumas pessoas vão falar, não, eu gosto de ver conteúdo em desenho. Em desenho. Não tem nem pessoas, é alguém que desenhou. Qual que é o mal que aquilo causa? Você começa a relativizar, você começa a procurar brechas. E aí, meus amigos, nesses momentos você vai poder encontrar as mais variadas e bizarras brechas que você imaginar. Por quê? O ser humano tem essa habilidade enorme de ficar encontrando justificativa para minimizar, para relativizar os seus crimes. Não é verdade? A gente, ao invés de reconhecer que existe um problema na pornografia, a gente começa a questionar. A gente começa a pensar, não, mas será que isso aqui é pornografia mesmo? A gente vê uma cena sensual num filme e daqui a pouco a gente começa a pensar, não, mas espera aí, isso aí não é pornografia, sabe? É só uma cena sensual. E aí, enquanto você está assistindo, você está lá super excitado, no caminho da queda, em meio a uma queda, e você está mentindo para você mesmo, dizendo, não, mas isso aqui, eu não estou num site pornográfico, isso aqui é só uma cena sensual. Você está mentindo para você mesmo. Ou pessoas que vão dizer assim, não, mas eu não vejo pornografia, eu só pratico a masturbação. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum, eu só estou me estimulando ali, mexendo no meu corpo, eu nem penso em nada, não é pecado. A gente vai achando tudo que é tipo de brecha para justificar, para relativizar o crime. Esse é um erro. Não é assim que a gente se livra da culpa, relativizando o erro, dizendo não houve crime, não aconteceu nada demais. Precisamos parar de mentir para nós mesmos. Precisamos olhar para os fatos e diante dos fatos entender que pornografia é crime contra Deus, contra nós mesmos, contra o nosso próximo. Segundo erro que as pessoas cometem ao tentar se livrar da culpa é terceirizar a culpa. É empurrar a culpa para outras pessoas. A pessoa até reconhece que a pornografia é ruim, até reconhece que masturbação é errado, que as imagens sensuais não é legal. A pessoa reconhece o crime. Ela percebe. Só que daí, na hora de ver de quem que é a culpa, aí a pessoa vai e terceiriza. Ela empurra para outras pessoas. Ela fala assim, não, ó, eu até entendo, assim, eu caio na pornografia, mas você tem que entender que... Sempre vem essa expressão, você tem que entender que, entendeu? Nunca é uma confissão, é sempre uma justificativa, é o empurrar para outra pessoa, é terceirizar a culpa.
A pessoa vê pornografia, mas ela fala, ó, você tem que entender que, na verdade, é porque eu sou solteiro, entendeu? Então como é que eu faço? Porque eu tenho um monte de desejo, eu preciso aliviar esses meus desejos. E eu sou solteiro, então é mais difícil pra mim. E aí o casado vai fazer a mesma coisa, o casado vai ter a justificativa dele, ele também vai terceirizar a culpa. Ele vai falar assim, ó, não, poxa, eu tenho esse problema, mas você tem que entender que a minha esposa, ela não gosta tanto quanto eu, assim, de sexo, entendeu? Daí a gente, poxa, não tem muita frequência, e daí, poxa, não é, e eu tenho muito desejo, entendeu? E aí eu acabo caindo. Ou a esposa fala, né, meu marido não quer nunca, não comparece, e eu acabo caindo. Então as pessoas vão terceirizando a culpa. Ou então vão terceirizar, ao invés de terceirizar para o cônjuge ou para a falta de um cônjuge, vai terceirizar a culpa para a própria indústria pornográfica. Vai falar assim, não, a culpa é da pornografia, que aparece aqui no meu celular o tempo todo. A culpa é das redes sociais. Olha essas pessoas, poxa, que pessoas malvadas essas que ficam postando conteúdos sensuais nas redes sociais. Fotos de si mesmas, de biquíni, de sunga, fazendo dancinha. Peraí, a culpa é de vocês. A culpa é de vocês se eu tenho uma queda. É um erro, você terceiriza a culpa. E é impressionante porque a gente tá nesse padrão de terceirizar a culpa desde que o mundo é mundo, né? Desde que Deus criou o ser humano, lá no Jardim do Éden, criou, aí deu a oportunidade do ser humano começar a viver lá, e aí uma das primeiras coisas que ele faz é o quê? É cair em tentação e terceirizar a culpa. Por quê? Não sei se você se lembra, mas lá no Gênesis, Deus deu algumas instruções para Adão e para Eva, falou que eles não eram para fazer, para comer uma fruta lá de uma árvore, e aí eles foram e fizeram exatamente aquilo que Deus falou que não era para fazer. Exatamente aquilo. Cometeram o primeiro crime da humanidade. E aí Deus foi lá para verificar o que aconteceu. Aí o que o Adão fez quando Deus questionou? E aí, Adão? Como é que foi? Eu falei para você não fazer, daí você foi e fez? Aí Adão falou o quê? Daí Adão, como um grande terceirizador da culpa, como um representante nosso, ele foi lá e falou, não, Deus, pera aí, ó. O negócio é o seguinte, a mulher foi que pegou a fruta, entendeu? Ela me deu, entendeu? Então, ó, tem que resolver com ela aí, ó, o negócio, ó. E mais, digo mais, Deus, a mulher que você fez, lembra, Deus? Lembra, né? Eu tava dormindo, você foi e fez. Eu não sei por que você fez ela, olha no que deu. O ser humano desvia a culpa. Ele vai e coloca a culpa na mulher. Ele coloca a culpa pro próprio Deus. Ele terceiriza a culpa. A mulher, Deus foi lá falar com a mulher, e daí a mulher, não, mas peraí, foi o diabo, foi a serpente que me deu ali e eu comi. Então a gente tá sempre terceirizando, a gente tá sempre empurrando pros outros. E assim a gente não resolve a culpa. A gente não resolve. A gente precisa se ater à realidade. Existe um crime que foi cometido e precisamos assumir a culpa. Terceiro erro que as pessoas cometem. Terceiro jeito errado de lidar com a culpa causada pela pornografia é tentar tapar o buraco. É tentar tapar o buraco. Não sei aonde você mora aí, se existem estradas tão boas quanto as que existem aqui onde eu moro, mas aqui onde eu moro tem algumas estradas que são bem ruins e que a gente vê, por exemplo, na ponte, que eu atravesso quase todos os dias aqui, a gente volta e meia se depara com um buracão ali, que é um risco para a vida de muitas pessoas, né? Inclusive para mim, porque eu ando de moto, então volta e meia tem um buraco novo ali e a gente tem que ficar atento para se desviar dele, né? E aí o que acontece? De vez em quando o pessoal faz alguma ação ali para poder tapar os buracos, para colocar um material ali e tapar aquele buraco. Mas o que acontece? Aquilo não dura muito tempo. Passa alguns dias, já está o buraco de novo, já surge outro buraco. Então as pessoas, quando existe um problema, existe o problema da pornografia, algumas vão tentar resolver o problema tapando um buraco de uma forma que não é suficiente, que não tem como, que não resolve o problema na raiz. Ou seja, primeiro, você entende que é crime sim, tá? Você dá aquele primeiro passo, você não fica minimizando, relativizando o crime, você entende, não. É pecado pornografia. E aí você dá o segundo passo, você
você não terceiriza a culpa, você assume para você mesmo. Você fala, não, a culpa é minha. Eu que cometi, eu que preciso resolver. Só que daí, no momento de dar o terceiro passo, aí você vai e falha, porque você tenta tapar esse buraco com as suas próprias boas ações. Você entende que existe um crime que foi cometido por meio da pornografia, e aí você tenta pagar o preço. E aí você tenta pagar esse preço muitas vezes por meio de boas obras. Ou seja, você se sente mal por ter visto pornografia, e aí você vai e se compromete com uma força nunca antes vista a ler a Bíblia. Não, agora eu vou ler a Bíblia inteirinha. Aí você se compromete a servir na sua igreja local, com o fervor que nunca antes aconteceu na sua vida. Você tem um avivamento. Você fala, não, agora, meu amigo, eu vou viver na glória de Deus. Precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes esse tipo de atitude é uma tentativa frustrada da gente tapar os nossos buracos. De a gente simplesmente olhar para o problema que a gente causou, com a pornografia, com a masturbação, e tentar achar que com boas ações a gente vai conseguir chegar diante de Deus e falar, ó Deus, tá aqui, paguei o preço. Tá aqui, ó, eu servi o meu próximo na minha igreja local, eu li a Bíblia, eu orei, eu jejuei, eu até dei esmolas para as pessoas, eu até coloquei meu dízimo em dia, eu até fui uma boa pessoa. Então aqui, ó, tá aqui. Eu coloquei tudo nas tuas mãos, eu tô fazendo tudo, tô te servindo aqui, ó, tá pago. Tá pago. Olha só, a gente chega no ponto de falar as palavras que Jesus usou na cruz e falar assim, tá pago. Tá pago, Deus. A gente acha que a gente consegue pagar. Só que a gente precisa entender que os frutos que a gente produz pelas nossas próprias forças, eles são frutos artificiais. Eles não são frutos que têm a capacidade real de abençoar pessoas. Os frutos, as boas obras que podem abençoar realmente pessoas, elas precisam vir de um coração que está sendo movido pelo Espírito de Deus. E não por aqueles nossos desejos falhos de tentar pagar o preço pelos nossos pecados. Não dá para tapar buraco. Não tem como. Não dá para você olhar para o problema da pornografia e falar, eu consigo pagar o preço desse erro aí. Não dá. É um erro. Então nós vimos os 3 erros que as pessoas cometem quando tentam se livrar da culpa. Você sente culpa, você se depara com a culpa e aí você tenta resolver. Só que aí você corre o risco de cometer esses erros. Você já cometeu algum desses erros? Você já cometeu o erro, por exemplo, de relativizar, de minimizar o pecado? De falar, não é tanto problema assim. Ou o segundo erro, de terceirizar a culpa. Você pensar que não, mas a culpa não é minha, a culpa é das outras pessoas. Ou o terceiro erro, você tentar tapar os buracos. Você falar, não, ó, eu pequei, mas eu vou servir, eu vou fazer boas obras aqui para pagar o preço. Já cometeu algum desses erros? Então agora vamos conhecer o único caminho. O único caminho para você poder vencer a culpa de ver pornografia. Só existe um. Não existe outra opção. Não existe. Então agora vamos entender que caminho é esse. Como cristãos, nós precisamos entender que o único caminho para solucionar o nosso problema da culpa é o perdão. O perdão que está em Jesus. Ponto. Ponto final. Só que até aqui, provavelmente, novidade nenhuma para você. Talvez eu poderia tentar falar isso aqui com palavras mais bonitas, tentar falar isso aqui de uma forma um pouco mais bem elaborada para pegar um sentimento em você e você olhar de novo para esse perdão e você falar, oh meu Deus, obrigado pelo perdão. Só que é o bom e velho perdão de Jesus. Não tem para onde a gente correr. A gente pode tentar falar de uma forma mais rebuscada. A gente pode tentar bater na ferida primeiro para depois mostrar o perdão de uma forma que aquilo faça mais sentido pra gente. Mas a gente, independente de você estar se sentindo um grande pecador ou se você nem está tão atento assim para essa realidade, só existe um caminho. É o perdão que está em Jesus. Agora, presta atenção nisso aqui. O que talvez possa soar como uma novidade para você
E que você precisa entender que muitas pessoas ainda não entenderam e por causa disso acabam continuando presas à culpa. Tem muita gente que já ouviu isso 1000 vezes. Ah, ok, o perdão está em Jesus. Jesus me perdoa. Para eu ter solução para a culpa, eu preciso do perdão de Jesus. Talvez você já tenha ouvido isso 1 milhão de vezes. Mas mesmo assim você continua preso à culpa. Você não se libera dela realmente. E existe um grande problema que causa isso. O problema é que você não entendeu como é que é o caminho para poder acessar realmente esse perdão e desfrutar dele de forma prática na sua vida. Então aqui você vai conhecer agora o caminho para você ter acesso a esse perdão e para desfrutá-lo na sua vida de forma real, de forma prática, de forma palpável. Primeiro, a gente precisa entender que a graça de Deus, ela é incondicional. A graça de Deus é incondicional. O que significa isso? Significa que Deus nos ama e pronto. Meu irmão, minha irmã, você sofre com a pornografia? Deus te ama. Pronto. Acabou. Não tem o que discutir. Não é, Deus não coloca nenhuma condição. Ele não fala assim, olha, filho, para de ver pornografia. Aí eu vou te amar. Para de praticar masturbação. Aí eu vou te amar. Não, Deus não fala isso. É pura graça. Ele quer nos amar, Ele desejou nos amar, Ele escolheu nos amar e vir ao nosso encontro para nos perdoar. É graça, é algo que Ele fez por nós. A graça é incondicional. Agora, o perdão é condicional. Calma que vai fazer sentido. Calma. A graça é incondicional, mas o perdão é condicional. O que eu quero dizer com isso? Meu Deus, Miguel, como assim? Que heresia. Calma, eu não tô falando que você precisa de boas obras para conquistar o perdão. Não, eu tô falando que existe um caminho a ser percorrido para que você possa ter acesso a esse perdão. Por quê? Porque Deus veio até nós. Jesus deixou a glória eterna e veio até nós para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Mas não adianta nada se Jesus ficar crucificado lá e eu não tiver contato com essa realidade. E eu não vivenciar essa realidade na minha vida prática, na minha vida real. Não adianta nada Jesus ter feito tudo por mim, ter ressuscitado e ter para mim a possibilidade, a esperança de vida eterna, de salvação eterna e de perdão dos pecados, se eu não passo pelo caminho. O caminho que me dá acesso a esse perdão. E esse caminho consiste em 5 passos. São 5 passos. Primeiro, a gente viu que um dos erros de tentar se livrar da culpa é você relativizar o crime. Você minimizar o problema. Você achar que não é tão errado assim. Então o primeiro passo para você ter acesso a esse perdão de Jesus é você reconhecer o pecado. Primeira coisa, e anota isso aí, anota na sua mente, no seu coração, se você tiver um papel, anota aí, porque isso é algo que você pode fazer todos os dias e que é muito bom que você faça todos os dias. Primeiro, reconhecer o erro. Reconheça o erro. Olhe para a realidade com os fatos e não com as mentiras que você mesmo quer contar para se livrar da culpa. Não. Você olha para o problema da pornografia e você reconhece. É errado. Você olha para o problema da masturbação e você fala, é errado. Você olha para o problema dos conteúdos sensuais, menos explícitos, e você fala, é errado. Você fala, é pecado. Se eu estiver me associando a isso, se eu estiver desejando, cobiçando outras pessoas, se eu estiver cometendo esse tipo de atitude, é errado. É pecado. É um crime contra Deus, contra o meu próximo, contra mim mesmo. Primeiro passo, reconhecer o erro. Segundo passo, uma vez que eu reconheci o erro, eu preciso assumir a culpa. Assuma a culpa. Lembra, a gente falou que o segundo erro é terceirizar a culpa. Então a gente não pode cometer esse erro, a gente precisa assumir a culpa, entender, cara, é um erro e a culpa é minha. A culpa não é da minha esposa, do meu marido, não é
de eu não ter uma esposa ou um marido. A culpa não é de Deus que me abandonou. A culpa não é da indústria pornográfica que vem me atacar. A culpa não é dos meus amigos que me influenciam. A culpa não é da sociedade que é altamente pornificada. Não. A culpa é minha. Fui eu que cometi. Fui eu que pequei. Fui eu que mordi a fruta. Fui eu que cometi o pecado da pornografia, da masturbação, dos conteúdos sensuais. Primeiro, reconhecer o erro. Segundo, assumir a culpa. Terceiro passo, arrepender-se. Arrependimento. Você reconhece a culpa e você não tenta tapar o buraco. Não tenta tapar o buraco. Não tem como tapar o buraco. O buraco é um buraco intapável. Por quê? É o buraco do pecado. É aquela realidade que nos afastou de Deus. É um abismo que não tem como a gente pular de um lado para o outro. Não. É intapável esse buraco. Não tem como. Então a gente precisa se arrepender. A gente precisa entender que a gente não consegue. Não consegue pagar o preço pelo pecado que foi cometido. Não tem como. Não tem como. Então, em primeiro lugar, reconhecer o erro. Segundo, assumir a culpa. E terceiro, arrependimento. Eu olho para aquela realidade e falo, eu não consigo. Eu não consigo. Eu queria voltar atrás. Eu queria mudar tudo, mas eu não consigo. Não tem como. Faltam mais 2 passos. E esse quarto passo é aquele que a gente precisa vivenciar a cada dia, mas a gente precisa ter passado por aqueles 3. Porque quando a gente se vê nessa realidade de que eu não consigo, de que não tem como pra mim, aí ou eu vou pro desespero e vou, meu Deus do céu, agora eu tô ferrado, agora perdi tudo. Ou então a gente vai pra graça de Deus. E aí sim a gente vai pra graça, que é incondicional. E a gente vai pro perdão que Deus nos deu por meio de Jesus, morrendo na cruz. A gente vai para aquilo que Martinho Lutero chamou de maravilhosa troca. Maravilhosa troca. Ou seja, o quarto passo é essa maravilhosa troca. Você dá para Deus não uma tentativa falha de fazer a vontade dele, não uma desculpinha, não. Você dá para ele, sabe o quê? Você dá para ele a sua confissão. Você entrega para ele assim uma confissão sincera e fala: Deus, eu não tenho como resolver minha situação. Eu tentei e eu tento de novo, e eu tento a cada dia, mas eu não consigo. Eu continuo pecando, eu continuo caindo. Eu não consigo sozinho. Eu não consigo. E aí, depois dessa confissão, você entrega essa confissão para ele, e aí sabe o que ele dá em troca? Ele dá para você o perdão. A Bíblia fala pra gente lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Olha só. 1 João 1,9, a Bíblia fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Olha que maravilhosa troca. Olha que maravilhosa troca. Você entrega para Deus o seu coração impuro. Você entrega para Deus o seu pecado. Você entrega para Deus aquilo de ruim que você cometeu, aquele crime da pornografia e da masturbação. Você confessa isso para ele. Você diz que você não tem essa capacidade de resolver esse problema. E em troca, ele dá para você o perdão dos seus pecados, que Jesus já concedeu para você lá na cruz. É a maravilhosa troca. E nós precisamos ir para esse quarto passo a cada dia, a cada dia. E fica melhor ainda, porque esse versículo de 1 João 1,9, ele continua. Ele fala assim, que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e o quê? E nos purificar de toda injustiça. Vou ler ele completo para você. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, nós temos um quinto passo, que agora é o resultado de a gente ter sido perdoado. É o resultado de a gente ter a nossa culpa resolvida na cruz. É a oportunidade de lutar contra o pecado, de lutar contra aqueles crimes da pornografia e da masturbação. E agora, a partir desse perdão, nós temos uma nova perspectiva para lutar.
Você não vai mais lutar tentando satisfazer a Deus. Você não vai mais tentar lutar para justificar os seus erros. Você não vai mais lutar a partir dessa lógica. Não, você vai lutar a partir da lógica do perdão. A partir da lógica de que você não ia conseguir pagar pelos seus erros. E Jesus pagou por você. Você já está livre. Então agora nós temos a liberdade de fazer a vontade de Deus. Não é para que Deus se agrade de nós, mas é porque Ele se agradou de nós por meio de Jesus que nós temos a oportunidade de lutar para fazer a vontade dEle. Nós temos a liberdade de colocar esse perdão em ação. Agora, você tem um chamado para lutar contra a pornografia e a masturbação, não para poder satisfazer a vontade de Deus, de pagar pelos seus pecados, mas para abençoar o seu próximo, para abençoar a você mesmo, para viver essa liberdade para a qual você foi chamado, para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós e para o nosso próximo. Essa é a perspectiva. Nós temos esses 5 passos. Lembra, eu falei para você que o perdão é condicional. Não adianta o perdão estar aí se você não vive esse perdão na sua realidade prática. Nós precisamos tirar o peso da culpa das nossas costas. E só existe esse caminho. Esse é o único caminho. Jesus e o seu perdão. Como que a gente vive ele na prática? Primeiro, reconhecendo que é um erro. Segundo, assumindo a culpa do erro, do pecado da pornografia. Terceiro, arrependendo-se dos nossos pecados. Quarto, tendo acesso à maravilhosa troca, a confissão e que a gente recebe em troca o perdão. E quinto, lutando a partir da perspectiva do perdão, a partir da perspectiva da graça, a partir da perspectiva da liberdade. Esse é o nosso chamado. Guerreiros, guerreiras, que Deus abençoe você para que você possa viver esse perdão na prática, a cada dia. Faça esses 5 passos a cada dia na luta contra o pecado da pornografia, da masturbação. Que você possa viver essa realidade na sua prática, na sua vida cotidiana. Se você está com a gente aqui e gostaria de ter acompanhamento nessa luta, para aplicar esse perdão, para viver essa realidade com embasamento bíblico e também com embasamento científico, eu quero convidar você a conhecer a Jornada Livre da Pornografia. A jornada é onde a gente tem um programa completo de acompanhamento, onde você vai ter o meu acompanhamento, vai ter centenas de guerreiros ali lutando juntos, uma comunidade. A gente vai ter ferramentas específicas, materiais específicos para ajudar você nessa luta. Vai ter conhecimento embasado naquilo que a ciência nos traz. É um programa e um método completo para que você possa viver essa realidade do perdão de maneira muito prática. Para que você possa viver a liberdade, para que você possa se tornar definitivamente livre do vício em pornografia e masturbação. Se você gostaria de conhecer mais sobre essa oportunidade, você pode acessar o nosso link no perfil no Instagram. E se você está vendo esse conteúdo aqui numa gravação, de um podcast ou no YouTube, você pode acessar o link que tem na descrição desse conteúdo aqui. Vai ter todas as informações sobre a Jornada Livre da Pornografia, como que você pode fazer para participar desse nosso programa de acompanhamento, tá bom? Muito bem, foi muito bom estar com vocês aqui, eu espero que tenha ajudado. Se fez sentido para você, deixa um coraçãozinho, deixa o seu like, deixa o seu comentário dizendo se você gostou ou não. Se não fez sentido para você, me diz o que não fez sentido, qual que é a sua dúvida, diz aí pra gente poder conversar, pra gente poder se ajudar. E é isso, vou ficando por aqui, nos vemos na próxima, um grande abraço e até mais.